Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa Fé. Você que é novo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E aqueles já seguidores, também, nosso muito obrigado por estar aqui diariamente conosco. Então, já se inscreva, tem aqui o botão inscrever-se em vermelhinho. Ao lado tem um sininho para ativar as notificações dos próximos vídeos. Comente, compartilhe sempre, para que possamos proclamar o Evangelho do Senhor para mais e mais pessoas. E continuando, todos os nossos vídeos são sempre falados a palavra de Deus. Você sempre deve revisar todos os vídeos, porque cada vídeo assistido, uma palavra sempre é acrescentada. E toda palavra que é acrescentada, sempre existe uma cura interna, uma cura na cabeça, na mente, nos pensamentos, em tudo à sua volta pode haver cura. Perfeito. Certo? E falando de cura, o que vamos falar hoje, Cá? Nós vamos falar a história do cego de nascença, que foi curado por Jesus. Isso, exatamente. E hoje temos no livro de João, capítulo 9, falando a cura de um cego de nascença. Se você está aí com a sua Bíblia em mãos, pegue ela, acompanhe com a gente. Assim como a Cá falou, a palavra não mente, ela está escrita. Então eu falei novamente justamente para te provar que a palavra é o que é falado e acabou. É ponto final, né? O que tá escrito, tá escrito. Perfeito? Com certeza. Então vamos fazer oração antes para a gente abrir aquele entendimento e poder sempre ter aquela melhor absorção, tanto na mente, e isso fixar em você. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, usa a nossa boca da forma que o Senhor quer utilizar, meu Pai. Dai-nos a todos nós o discernimento, a sabedoria da Tua palavra e que possamos aplicá-la sempre, meu Deus. Tira tudo que não for de Ti, meu Pai, sobre nós. Tudo que não for do Teu agrado, que o Senhor afasta de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. E lendo a palavra, você já deve ter pegado aí rapidinho a sua Bíblia. Vamos lá, acompanhe com a gente? João 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, e este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha a pergunta que Jesus recebeu, né? Quando os discípulos perguntaram a ele. E Jesus logo foi respondendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Você vê, né, pessoal? Deus usa uma situação para mostrar, né, a obra dele. Então, ele usou esse rapaz que era cego, né, para dar um exemplo, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez iodo. E untou com iodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Voltando, pessoal, é lodo, não é iodo, tá? Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dante tinham vistos que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Olha como as pessoas já reconheceram a pessoa, né, o cego, né, já reconheceram ele, né? Falando, então, os vizinhos, é aqueles que dante tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Então ele já sabia que aquele rapaz estava cego e mendigava ali à volta. Uns diziam: é este, e outros:
parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Olha que interessante, né? Tem pessoas que percebem quando um mendigo está jogado, uma pessoa está jogada no chão e falam, é aquele mendigo. Outros, às vezes, estão de passagens, não notam muito as características da pessoa que está jogada no chão, né? Falam, acho que parece com ele, né? E outros nem sabem, né? Nem desprezam, né? Que um mendigo está ali jogado, nem olham para o rosto da pessoa, né? Isso acontece muito, né? Na grande cidade, né? A gente no centro, a gente vê muito. Pessoas passam correndo. Se tem alguém perto de um shopping jogado no chão, acontece as pessoas nem verem, nem saberem quem é, e outras reparam. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Olha o questionamento que foi colocado, né? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Olha que interessante. Disseram-lhe, pois, onde estás ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Você está vendo que o poder de Deus, quando a pessoa tem fé e crê, acontece realmente, né? A fé é importante, né, cara? É a fé que cura. Independente de qualquer coisa, que cura é a fé. Está escrito, a tua fé te salvou. Então, para ser curado, para receber bênçãos, você tem que crer no Senhor Jesus, que é o Filho enviado por Deus, que Ele que faz os milagres, as maravilhas. Se você não crê, simplesmente vai a uma igreja, vai a um templo, vai a qualquer lugar, vai ao médico em busca de uma solução, mas não crê que aquilo vai fazer efeito, nada é feito. Da mesma forma, se você crê em alguma coisa e ela nem existe, ela pode se tornar realidade, pode se materializar. Um dos trechos em que eu gostaria de falar aqui para vocês, que a cura do cego é uma nascência que mostrou vários sinais de que Jesus era o Messias. O primeiro sinal identificava como aquele que veio tirar as trevas e dar a luz ao mundo. O segundo indicava que a forma como a cura se efetuou e se assemelhava à criação do ser humano, isto é, como o barro manipulado por Deus. E o terceiro mostrava que a visão daquele cego precisava ser criada, uma vez que não existia. E para que tudo isso, né? Para que tinha que ter tudo isso? O ser humano estava sempre em busca de culpado para o sofrimento, né? Exatamente. Com os discípulos não foi diferente, uma vez que eles não perderam a oportunidade de tentar descobrir o motivo do sofrimento dos cegos. E esse lodo? Esse lodo, o Senhor Jesus poderia nem ter utilizado ele para curar. Ele simplesmente podia só ter tocado nos olhos dele ter curado. Isso é uma coisa muito importante de saber e ressaltar, porque a gente percebe que a cura também claro que Jesus cura também, mas a fé, né, que é o principal, né, a pessoa. E além da cegueira física aqui, né, tem a cegueira espiritual, aqueles que ficaram sem entender, porque o homem nasceu cego e teve um milagre, aconteceu ali, ele começou a enxergar. Como assim? Muitos desconfiavam, mas ele era cego, nasceu cego, não tinha como do nada vir a enxergar. O que aconteceu? Isso. Então aqueles cegos espiritualmente que não creem no Senhor, não creem no milagre, não creem numa cura, não creem em nada, se questionam, como assim? E muitos, que é a história do cego, e na vida nós vemos muitas pessoas que creem, são os crentes, e aqueles que não creem. Então, estão cegos espiritualmente. Isso. E o que acontece nessa história toda é que precisa ter testemunhas para ver
o que a obra de Deus está fazendo na vida das pessoas. E quem eram as testemunhas? Os vizinhos, os transeúntes que passavam, conheciam a incapacidade física, né? E a miséria daquele cego. Agora se tornava em testemunha da sua transformação. Esses pontos são muito importantes a gente saber e conhecer quando a gente lê a palavra, né? A gente sabe que a obra de Deus sempre é completa. Não é uma obra falha, não fica faltando pedaços, né? Quando ela acontece, as pessoas se espantam. Nossa, mas como que ele mudou de vida? Nossa, como ele conquistou aquele terreno, ou aquele carro, aquela casa? Nossa, como que agora ele tem dinheiro e ele não tinha? O que ele fez? As pessoas começam a falar, né, sobre uma determinada pessoa quando a obra de Deus atua na vida dela. E tudo é para honra e glória do Senhor, né? Para mostrar que Deus existe, é para a obra de Deus mesmo, não para vanglória própria, né? E Deus faz os milagres para quem crê, apenas. Resumindo, é isso. Deus só faz milagre para quem crê. Quem não crê, por que ele vai fazer alguma obra? Porque, na verdade, todos os milagres, todas as bênçãos servem de testemunha para a glória dele. Se a pessoa obtém as coisas, não dá o testemunho, ela mesma acha que ela é conquista dela mesma. E Deus não se agrada disso. Porque tudo é dele por ele. E olha que coisa interessante também. Eles iam lá na sinagoga falar a palavra de Deus, né? E um dos medos que eles tinham é que quando eles seguissem Jesus, né? Porque era um preço eles seguirem Jesus, né? Por quem confessava a fé publicamente no nosso Senhor Jesus, eles tinham medo de ser expulsos, né, da sinagoga. Então, eles também tinham esse ponto importante que era um fator que causava meio que medo neles, né? Não podem mais entrar na sinagoga porque você segue Jesus, né? Tanto é que foram buscar os pais para confirmar sobre este milagre e os pais ficaram meio assim de responder, mas falaram que poderia falar com ele mesmo, né? Que já tinha anos, né? Já tinha idade e poderia responder. E esse milagre da cura foi feito de uma forma que mostrou que ele, a pessoa que foi curada, esse cego, né? Que ele foi curado porque essa é uma coisa que veio desde nascença, então não tinha como as pessoas duvidarem, né? Foi uma coisa extraordinária, porque desde a fundação do mundo jamais se viu alguém ser curado dessa forma, né? Foi lá, tocou, né? Fez o lodo, cuspiu na mão, fez nos olhos dele, foi lá, lavou, então nunca tinha sido feito isso, né? E o cego foi ousado em defender a sua fé. Olha só que interessante, mas isso culminou na expulsão da sua religião. Tá vendo como a religião às vezes acaba tendo problemas aí. E no versículo 31 fala, né? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, independente se a pessoa é pecador ou não, porque Deus, se a pessoa é temente, crê pelo menos nele, é pecador, mas crê em Jesus, ele ouve, mesmo tendo pecado. E Jesus ouviu tudo isso, no versículo 35, ouviu tudo isso que tinham expulsado e encontrando, disse-lhe, crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, se o Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, tu já tens visto, e aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Olha aqui como Jesus fala, né? Aqueles que não estão vendo, eu vou abrir os olhos. Mas aqueles que veem vão se tornar cegos. Que a gente reforça da questão espiritual, né? Os cegos espirituais. Tem tudo aí. Não precisa nem enxergar, né? Basta crer. Mas muitos não querem nem ver. Então, são cegos espirituais, no qual o Senhor vai vir para fazer juízo. E olha que os fariseus falaram aqui, nesse último versículo, 40. E aqueles dos fariseus que estavam com eles, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis,
vemos, por isso os vossos pecados permanecem. Então, acho que isso ficou muito importante, muito bom falar, né? E agora é um momento importante que nós consagramos a água. Se você tem a água em mãos, pegue rapidinho para que a gente consagre agora. Vamos lá, feche os seus olhos, levante aos céus e bora para consagrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagra esta água, abençoe, coloque o teu poder aqui dentro. Não é poder nosso, meu e da Camila, é poder de Deus que entra pelo poder dele. Ele é o Senhor e nós somos servos. Senhor, meu Deus, transforme aqueles que são cegos a começarem a ver. Todo o teu poder está aqui, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a cegueira não está diretamente relacionada aos olhos, porque aqui neste mundo o corpo perece, nós vamos virar pó. Mais importante do que os olhos é o coração, são os olhos espirituais, Pai. E para que haja mudança em nossa vida, que haja mudança em tudo, nós temos que crer no eterno, crer no espiritual, mesmo sem enxergarmos, mesmo sem vermos, porque a crença é a fé daquilo que nós não vemos, e nós cremos no nosso Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nós cremos, Senhor, nos teus milagres, no teu poder, e diante de ti, Pai, pedimos desculpa por todos os momentos que nós sentimos fraqueza, que nós porventura não cremos, ou que falhamos, que pecamos, mas venha nos pedir o perdão, a tua misericórdia, principalmente na cegueira espiritual, quando nós desconhecemos, Pai, verdadeiramente a ti. Como falar do Senhor se nós nunca vimos, nunca te conhecemos, Pai? Nós sabemos da sua existência, dos seus milagres muitas vezes, mas nunca tivemos uma conexão efetiva com o Senhor, uma experiência. Então venha, Senhor, tocar sobre nós. Venha, Senhor, proporcionar essa conexão, essa conexão próxima, para que nós possamos verdadeiramente conhecer a Ti e falar de Ti para o próximo, meu Pai. Seguir os seus mandamentos. Muitas vezes temos a Bíblia em casa, aberta em salmos conhecidos como Salmo 23, Salmo 91. Mas efetivamente, nós colocamos em prática a Tua palavra ou está lá só como um enfeite? Nós não queremos mais utilizar a Bíblia como enfeite, mas sabemos que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um objeto no qual é riquíssimo com a tua palavra, com os teus mandamentos, e abrindo ela, nós estamos em conexão maior com o Senhor. Devemos ler, e além de ler, meditar e aplicá-la diariamente, para que possamos, Pai, nos sermos pessoas melhores cada vez mais. Venha nos ensinar até a constância, venha nos ensinar, Pai, a ter o discernimento, a sabedoria, a inteligência da Tua palavra, e não apenas só uma leitura simples, mas que nós venhamos a entender. Dá esse dom do discernimento, o dom da sabedoria, Senhor. Sozinho não podemos andar, precisamos de Ti, meu Pai. Arranca toda a cegueira espiritual e venha, Senhor, nos salvar. Nós sabemos que precisamos da Sua salvação diária. A Tua palavra é vida, é espírito, precisamos dela para nos alimentar diariamente. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de Te conhecer, e queremos conhecer cada vez mais. E assim, meu Pai, glória damos ao Senhor pelo canal, pela oportunidade, pelas pessoas que nos assistem e tantas outras que vão chegar até aqui.
E nós sabemos que, como está escrito, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mostra, Senhor, para nós, para todos, quando faz a leitura da tua palavra, a verdade. Que muitas vezes o próprio diabo, o próprio Satanás, vem com palavras que não são realmente que aqui estão, Senhor, mas vem trazendo dúvida, vem contradizendo o que está escrito. E nós sabemos que apenas a tua verdade, a tua palavra, os teus mandamentos é o que nos sustenta, que nos torna mais fortes, é o que conduz o caminho da retidão. Muito obrigada, Pai. Que ao tomarmos desta água, que limpe o nosso coração, que limpe a nossa mente, os nossos ouvidos e principalmente os nossos olhos. Venha, Senhor, limpar, venha renovar, venha restaurar todo o nosso ser. E que a partir disso possamos ter o dom do discernimento, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Levante a tua mão agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, use essa mão, Pai, que ao tocar sobre a cabeça e sobre o coração, que o Senhor venha fazer a limpeza, a purificação e tirar tudo que não é de ti, meu Pai. Toque sobre sua cabeça e sobre o seu coração. Nesse momento não é a tua mão, é Jesus fazendo a limpeza, a purificação, retirando tudo que sujou um dia, seja mágoa, seja rancor, seja maus pensamentos, tudo que desvia do caminho do bem, que seja agora retirado em nome de Jesus. Tudo que Satanás, tudo que tentou colocar, sujar seu coração, sua mente, cai agora por terra. Seja limpo, meu irmão. Seja limpa, minha irmã. Seja purificada. E toda vez que você tiver desalinhado, tiver agitado, ansioso, estiver magoado com alguém, ou qualquer coisa que você sinta que não é de Deus, que Jesus não teria a mesma atitude, que você venha ter esse gesto, levantar as mãos aos céus e pedir para Deus abençoar as tuas mãos. Você coloca sobre a sua cabeça, sobre o seu coração e pede para Jesus vir limpar seus pensamentos, seu coração e te trazer a paz. Amém. Podem beber água. E ficamos por aqui. Compartilhem, inscrevam-se, curtam o canal, compartilhem com os amigos, dê um joinha. E é isso, até os próximos vídeos. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo abençoados.